A maioria de nós se tornou refém de opiniões alheias. A maioria das pessoas nunca consegue se desvencilhar, nem que seja por um momento, das restrições impostas pelas pessoas ao seu redor e nem podem ignorar a sua aprovação. Desde o momento em que começam a entender os sorrisos e as caretas de seus pais, elas precisam de aprovação momento a momento de todos, até mesmo de estranhos. Essas pessoas medem seu valor inteiro pelo que os outros pensam delas. A maioria de nós valoriza demais a aprovação social e possuímos um medo irracional da crítica e da rejeição. Em vez de trilhar um caminho na vida em que esteja alinhado com nossos talentos, forças e desejos, nos conformamos com as vontades e expectativas dos outros. E, em nossa busca por aprovação, sacrificamos nossa autenticidade e a oportunidade de seguir um caminho verdadeiramente gratificante. Neste vídeo, vamos explorar como podemos diminuir a necessidade excessiva de aprovação social e superar o medo paralisante da rejeição. As pessoas frequentemente mobiliam e decoram suas moradias não apenas para o seu próprio conforto e prazer, mas pelo que os outros vão pensar. Se os móveis e decorações inspiram admiração e inveja nos outros, então elas ficam muito satisfeitas com eles. Um primeiro passo para cultivar uma atitude mais saudável em relação às opiniões dos outros é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Essas pessoas merecem nosso respeito e admiração? Essas pessoas estão buscando crescimento ou estão estagnadas? Possuem mentes corajosas, independentes e questionadoras? São capazes de buscar a verdade e formar e expressar suas próprias opiniões? Ou são conformistas covardes que aceitam e repetem, sem questionar, o que lhes é dito pela grande mídia, celebridades e políticos? Por que você se deleita com elogios daqueles que você mesmo não pode elogiar? Dr. Pedro Álvares, um dos mais renomados especialistas em psicologia e neurociências aplicadas do Brasil, responde a essa pergunta do Sêneca para nós. Tem gente que não vai gostar de você e não importa o que você faça. Tem gente que não vai com a sua cara e não importa o que você faça. Se você vive tentando agradar todo mundo, você está condenando a sua vida à eterna frustração. Aliás, se você vive com esse desejo de agradar todo mundo, isso significa que você tem uma certa fragilidade de ego, ou seja, um vazio aí dentro de você que você tenta calar com aplausos vindos de fora. E saiba, décadas de ciência e milênios de filosofia nos dizem uma grande verdade. Nada vindo de fora vai calar o teu vazio interior. Em última instância, buscamos cegamente a aceitação alheia simplesmente por não nos contentarmos com nossa própria opinião sobre nós mesmos. Buscamos aceitação externa pelo simples fato de não nos aceitarmos internamente. Aquele que continuamente chama a atenção para seus feitos está, na verdade, solicitando elogios que não precisaria se estivesse confiante de seu próprio valor. E mesmo que essa busca possa parecer uma forma de encontrar nosso lugar no mundo, ela muitas vezes nos afasta de nossa verdadeira essência, assim como Schopenhauer escreveu. O que acontece na consciência das pessoas é, como tal, uma questão de indiferença para nós, e com o tempo nos tornamos realmente indiferentes a isso, quando percebemos quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria das pessoas, quão estreitas são suas ideias, quão mesquinhos são seus sentimentos, quão perversas são suas opiniões e quanta falsidade há na maioria delas. A verdadeira essência de um indivíduo reside em sua própria pele e não nas opiniões alheias. Quanto mais profundo é nosso autoconhecimento e autoaceitação, menos dependemos dos outros para a validação. Mas ok, você deve estar se perguntando como deve agir e o que deve fazer. Então, eu vou trazer algumas estratégias e até umas histórias engraçadas de filósofos mais adiante, mas eu tenho certeza de que você também está interessado em saber por que ficamos tão mais ansiosos socialmente quando estamos em grupos. E é isso que vamos ver agora. Ao dar um discurso ou fazer uma apresentação, ficamos tensos e nervosos, incapazes de nos apresentar da melhor maneira possível. Em encontros sociais, ficamos excessivamente autoconscientes e incapazes de agir com espontaneidade. De fato, o Brasil é considerado pela OMS o país mais estressado e ansioso da América Latina,
com cerca de 20 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno de ansiedade. E uma das formas mais predominantes de ansiedade é a ansiedade social. A ansiedade social nos impede de ouvir nossa própria consciência. E uma das consequências é nossa conformidade, ou seja, acabamos seguindo o coletivo mesmo quando sentimos que algo não está certo, simplesmente para nos adequarmos ao rebanho. Um dos experimentos mais emblemáticos da psicologia que exemplifica esse conceito é o experimento de conformidade de Asch. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1. 1. Diante da pressão do grupo, 70% dos participantes da pesquisa cederam pelo menos uma vez, afirmando que as linhas tinham o mesmo comprimento. Apenas 20% resistiram e não se deixaram levar por essa evidente inverdade. No entanto, não devemos interpretar isso como uma fraqueza desses indivíduos que cederam. Na realidade, essa reação destaca nossa profunda necessidade de aceitação e de pertencer a um grupo. Emily Durkheim demonstrou que pessoas com poucas conexões sociais têm uma probabilidade muito maior de cometer suicídio. Em seu livro Love and Survival, Dan Ornish analisou pesquisas sobre longevidade e concluiu que indivíduos solitários têm uma chance de 3 a 5 vezes maior de morrer prematuramente do que aqueles engajados socialmente. E devido a essa necessidade inata por pertencimento, devemos aprender estratégias que ressignifiquem nosso contato com grupos. De acordo com o filósofo estoico Epicteto, para domar essa ansiedade social em grupos, devemos refletir sobre a natureza de uma multidão, pois, como Epicteto afirmou em relação à pessoa socialmente ansiosa, ele não compreende o que é uma multidão, nem os aplausos que dela vêm. Não entende nem questiona o valor dos elogios do coletivo em sua vida, pois nunca se aprofundou nisso. Por isso, está destinado a sentir medo. A maioria das pessoas se relaciona com uma multidão ou com um grupo como se fosse uma entidade por si só, e naturalmente as pessoas se sentem intimidadas pela presença dessa entidade. No entanto, na realidade, uma multidão não passa de uma reunião de indivíduos reunidos em um local ou unidos por um sentimento comum. Quando estamos na presença de uma multidão, se nos treinarmos para ver e nos relacionar com indivíduos isolados, em vez de com a multidão como um todo, é muito mais fácil diminuir a necessidade ansiosa de aprovação. Em outras palavras, assim como devemos ser indiferentes à aprovação de um indivíduo que não respeitamos, o mesmo se aplica a um grupo de indivíduos, ou como o filósofo e estadista romano Cícero escreveu: o que poderia ser mais absurdo do que supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns que você despreza quando tomadas uma a uma têm alguma maior importância quando tomadas juntas?
E é aqui que você começa a se perguntar: mas e se estivermos em meio a indivíduos com mentes impressionantes? E se estivermos diante de pessoas que gostamos e queremos bem? Bom, sinto lhe dizer que nada do que conversamos até agora muda nesse cenário. Mesmo em tal situação, o que tais indivíduos pensam de nós não está sob nosso controle e, portanto, não deve ser nossa preocupação. Tudo o que podemos fazer é agir com integridade e aceitar graciosamente quaisquer opiniões que eles formem de nós. Os seguros de si são extremamente autoconfiantes e totalmente à vontade, não importa onde estejam ou com quem estejam. A razão é óbvia, eles são bons e sabem disso. Não precisam de lembretes, nem precisam impressionar os outros, pois a autoestima é sempre melhor do que a adulação alheia. Mas e se essas pessoas estiverem literalmente nos tratando com desprezo? Ainda assim, nada muda. Precisamos ser capazes de manter um estado de calma e indiferença quando somos alvos do desprezo de outras pessoas. Epicteto postulava que quando somos alvo do desprezo de outras pessoas, a primeira coisa que devemos fazer é pausar e permitir-nos respirar antes de reagir, pois reações imediatas ou reflexas muitas vezes são autodestrutivas. Se tirarmos um momento para nos compormos, estaremos livres para escolher uma resposta apropriada à situação. Veja essa análise feita pelo canal Carisma no Comando. Olha como Jimmy Kimmel começa essa entrevista. Smell good, which is surprising. Why is that surprising? I don't know. I just wouldn't think of you, a guy who would have a nice scent on. É um começo muito estranho para uma entrevista. O Jimmy tenta dar uma risada com um elogio forçado, mas o Jonah não gosta. Olha como ele reage. I'm gonna really work hard to not take that as a shot. You know what I mean? Like, because I think you would smell nice. No, but I don't have Let's to dissect that. No. Let's go back for Okay, a let's second. go back there. O Jonah, de forma calma e gentil, chama a atenção para o fato de que não gostou do comentário do Jimmy. Então o Jimmy começa a se sentir desconfortável e retira seu insulto. O Jonah finge que vai prolongar esse momento desconfortável, mas depois libera a tensão e deixa ele seguir em frente. Isso é ótimo, porque mesmo que você esteja com a razão, conflito é algo que deixa as pessoas desconfortáveis. Então outros amigos do grupo vão sentir um desejo de superar o conflito. Lembre-se de que você é insultado não pela pessoa que o agride ou abusa de você, mas pela sua opinião de que essas coisas são insultantes. Portanto, sempre que outro o provocar, tente, acima de tudo, não se deixar levar pela impressão, pois se você adiar as coisas e ganhar tempo para pensar, achará mais fácil controlar a si mesmo. Ou, como Rollo May, renomado psicólogo, ainda bem resumiu: a liberdade humana envolve nossa capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta e, nessa pausa, escolher a resposta para a qual desejamos direcionar nosso peso. Ou seja, reaja como uma pedra. Uma das maneiras mais poderosas e eficazes de responder a insultos é ouvir como uma pedra. Isso envolve reagir à pessoa como uma pedra reagiria, ou seja, não reagir de forma alguma. Deixamos suas palavras se esvaírem ao relento, seguimos com nossos afazeres e fingimos que a outra pessoa nem existe. Essa resposta é eficaz por duas razões. Em primeiro lugar, quando alguém nos insulta ou ridiculariza, uma das coisas que eles desejam é justamente provocar uma reação. Aquele que insulta quer sentir que suas palavras têm poder sobre nós. Quando ouvimos como uma pedra, nos abstemos de satisfazer sua vontade de poder e mostramos a eles, através da não resposta, que suas provocações são mesquinhas e incapazes de nos afetar. Em segundo lugar, como nossos pensamentos e emoções são influenciados por nossas ações, ao reagir como uma pedra, nos tornamos internamente semelhantes a uma pedra. O que significa ser insultado? Pergunta Epicteto. Vá até uma pedra e a submeta a insultos. Que efeito você produzirá? Bem, então, se você ouvir como uma pedra, o que alguém que o insulta será capaz de realizar? Ou como Sêneca ainda melhor colocou, é uma característica especial da verdadeira grandeza não sentir o golpe quando atingido. É assim que uma grande fera encara o latido dos cães, sem preocupação, ou como uma onda do oceano se choca contra um grande rochedo, sem efeito algum. Outra estratégia para reagir ao desprezo é através do humor.
O humor dissipa a tensão da situação. Mostra a outra pessoa que não vamos nos rebaixar ao nível dela e responder à sua vileza da mesma forma, e nem alimentar as chamas de sua raiva. Um comentário especialmente espirituoso pode até transformar um inimigo em um amigo, mas talvez o mais importante seja que o humor gere poder, pois é marca dos poderosos se divertirem com aqueles que os maltratam. Como observou Sêneca, alguns se ofendem se um cabeleireiro os recrimina, veem um insulto na grosseria de um porteiro, na arrogância de um atendente, na altivez de um criado. Que risos tais coisas deveriam provocar? Com que satisfação sua mente deveria ser preenchida quando você contrasta sua própria paz de espírito com a agitação em que outros tropeçam? Veja esta outra análise do canal Carisma no Comando. O que fazer quando alguém te insulta? Às vezes, a coisa mais carismática que você pode fazer é mostrar que não foi afetado, respondendo literalmente perguntas retóricas grosseiras. You've admitted that you're lazy. I think you've read 6 books in your life. I've read 6. 6. What kind of a woman would be attracted to you, do you think? Well, I have a lot of money. Outra maneira fácil de mostrar que você não foi afetado é simplesmente rir do insulto. Isso mostra que a sua confiança não foi abalada de maneira nenhuma pelo que foi dito. During our sex scene, I felt your dick rubbing into me. A outra maneira de destruir um insulto, que ainda pode fazer uma multidão rir e evitar fazer inimigos. Não insulte a pessoa, insulte o insulto. Norm, thanks for dressing up. Hey, Sarah, listen, man. Congratulations, that's the 100th time that joke's been done tonight. But I also want to tell Isso pode fazer a pessoa parecer estúpida por te insultar. O filósofo Diógenes era um mestre na arte de usar o humor para amenizar seus encontros com pessoas desagradáveis. Quando insultado por um homem careca, Diógenes respondeu: "Não vou insultá-lo em troca, mas apenas parabenizar o seu cabelo por ter fugido de uma cabeça tão má." Em outra ocasião, alguém informou a ele que um colega filósofo estava falando mal dele, e Diógenes respondeu: "Isso não é motivo para espanto, já que ele nunca aprendeu a falar bem." Diógenes teve conflitos com várias figuras proeminentes da época, incluindo Antístenes, Platão, Aristóteles e outros. Quando foi importunado por um grupo de homens, Diógenes gritou de volta: "Venham aqui, homens!" Conforme se aproximavam, Diógenes os dispensou casualmente, dizendo: "Chamei homens, não escória." Diógenes bem nos ilustra como o humor pode nos blindar de sentir-nos ofendidos pelas ofensas proferidas por aqueles que não deveriam nos importar. Ocasionalmente, no entanto, o humor que empregamos deve ser voltado para nós mesmos. Em algumas situações, as provocações trazem consigo um fundo de verdade, e ao invés de nos sentirmos ofendidos por críticas que nos atingem, é mais produtivo aceitar que, assim como todos, possuímos imperfeições, particularidades e pontos fracos que podem ser alvos de risadas. Separarmos de nos levar tão a sério e desenvolvermos uma humildade saudável, então podemos rir com a pessoa que está rindo de nós e, assim, arruinar suas tentativas de nos perturbar. Sêneca observou que ninguém é ridículo quem pode rir de si mesmo, enquanto Epicteto afirmou: "Se ouvir que alguém falou mal de você, não faça desculpas pelo que foi dito, mas responda: evidentemente ele não conhecia minhas outras falhas, senão ele não teria falado apenas das que falou." Com tudo isso em mente, a melhor maneira de não se preocupar excessivamente com a opinião alheia é fortalecendo a confiança em si mesmo. Quando somos inseguros e dominados por sentimento de inferioridade, nos tornamos escravos da busca por aprovação e constantemente temerosos da rejeição alheia. No entanto, se focarmos nossos esforços em desenvolver mente e corpo, aprimorar nosso caráter, perseguir novas metas e construir uma vida da qual temos orgulho, a visão dos outros sobre nós, negativa ou positiva, se tornará irrelevante. Ou, como Epicteto afirmou: "Se você alguma vez for tentado a buscar aprovação externa, perceba que comprometeu sua integridade. Se precisar de um testemunho, seja seu próprio." Infelizmente, vivemos em um mundo que vangloria a busca pela felicidade. Somos instigados a buscar coisas que nos mantenham confortáveis e contentes. Cada vez mais somos bombardeados com curtidas em redes sociais, enquanto ficamos reféns dessa falsa aprovação de pessoas que nem gostamos.
E se eu te dissesse que o caminho para se libertar de tudo isso que falamos nesse vídeo é exatamente o oposto do que a sociedade nos impõe? Te convido para conhecer as ideias de Carl Jung, um dos mais notáveis psiquiatras de todos os tempos, que tratava a ansiedade e depressão de seus pacientes sem o uso de remédios, apenas com uma mudança na forma de ver o mundo. E é isso que trataremos nesse vídeo que está na tela.